Olá, meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Jaqueline Oliveira, mas podem me chamar de Jaque. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou contar a minha experiência, minha primeira vez em hospital público aqui em Leiria. Para quem me acompanha lá no Instagram com o meu dia a dia, sabe que eu fiquei uma semana afastada das redes sociais e eu vou contar aqui para vocês o que aconteceu, vou mostrar foto de tudo ocorrido, como que foi essa minha experiência no hospital público, questão de medicação, quanto que eu paguei, como que foi todo esse atendimento. Então vai mais ser uma conversa mesmo com vocês, eu conversar. Vou contar como que foi essa minha primeira experiência, tá ok? Então bora lá! E pessoal, fiquem até o final que eu vou dar várias dicas, né, dessa questão de saúde pública aqui em Portugal, porque são pequenos detalhes que fazem super diferença, tá? Então, são informações assim valiosas que para você já deixar marcadinho, anotado, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã quando a gente vai precisar desse tipo de serviço. Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho da minha experiência e dar algumas dicas, né, de como vocês possam agir em situações de emergência. E como vocês devem ter visto na capa, sim, eu passei 13 horas para ser atendida no hospital público aqui em Leiria, tá? Para quem não sabe, o hospital público só existe apenas um aqui na cidade, que é o Santo André. Os outros hospitais são privados, então para você ter um atendimento, você precisa pagar esse atendimento. Ah, mas Jaqueline, os hospitais públicos de Portugal também são pagos. Sim, gente, também são pagos, porém os valores são menores por serem públicos, os valores são reduzidos, tá? Para uma taxa moderadora. Então é um valor muito mais baixo do que se você for em algum hospital privado. Então vamos lá, vou contar desde o início para vocês o que aconteceu. Gente, exatamente uma semana eu estava com uma espinha, inclusive ainda estou com resquícios, né? Como vocês podem ver aqui, nasceu uma espinha e tava tudo ok, tava no meu período. E eu falei, só uma espinha. Começou a dar aquela pontadinha, só que essa espinha, gente, ela não estourou. O que aconteceu? Ela foi crescendo, 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 crescendo. Chegou em um período que eu não estava mais aguentando encostar aqui nessa parte. E para ajudar, né, a inflamação, que ela estava inflamando internamente, saiu um nódulo aqui, uma íngua do lado aqui da orelha, nessa parte aqui da frente, e também eu não consegui encostar. No domingo eu fui trabalhar, mas eu fui daquele jeito, eu falei assim, nossa gente, tô super mal, falei, mas eu vou. Porém, no final da tarde eu já não estava mais aguentando. Eu falei, eu preciso ir no hospital, eu preciso ir no hospital. Eu falei, porque a dor só estava aumentando mais. Chegando lá no hospital, galera, fica uma fila enorme, enorme mesmo. Eu fiquei 40 minutos só para ser atendida ali no primeiro atendimento, né, na recepção, e não fui atendida. Só que assim, eu falei, ai gente, e eu já sabia, para quem me acompanha aqui sabe que o Viviano já foi ao hospital daqui de Leiria, né, no ano passado. Inclusive tem vídeo aqui, vou deixar, acho que é desse lado, né? Vou deixar o vídeo aqui para vocês assistirem, caso você ainda não tenha assistido, que ele também conta o relato dele da primeira experiência no hospital de Leiria. Então eu já tinha essa consciência que iria demorar, né? Por ser o único hospital aqui do distrito, né? Hospital público grande. Então todas as ocorrências das cidades ao redor, né? Essa parte de emergência, de bombeiro e do INEM. O INEM é como se fosse o SAMU no Brasil, né? É a rede que faz os primeiros socorros, que tem as ambulâncias. Então, todas essas ambulâncias vêm para esse hospital de Leiria. Então, tem muita, muita, muita demanda. Então, no domingo eu cheguei lá e eu falei, eu não vou querer ficar, já fazia 40 minutos que eu tava ali, nem tinha passado ainda pelo primeiro atendimento. Eu retornei para casa. Eu falei, tá, vou tomar um remédio, né, e depois ele vai passar essa dor. Ok, chegou na segunda-feira e, gente, essa situação foi só piorando. Eu vou deixar a foto aqui do lado que é pra vocês verem. Tava, assim, enorme essa espinha, não dava para aguentar, tava super quente pela inflamação da interna e começou a inchar. O que aconteceu? Essa espinha, essa inflamação começou a descer para essa área aqui da testa, né, da zona T.
E daí eu comecei a ficar preocupada. Porque daí, se já estava doendo no domingo, na segunda estava doendo muito mais. E, gente, foi assim, de um dia pro outro, né? Tem um vídeo que eu gravei no sábado, uns stories, que eu estava indo almoçar fora, que eu tava de folga. E eu falei dessa espinha, eu falei, nossa, gente, olha, eu tô com essa espinha. Só que eu achei que ela ia estourar a qualquer momento, né? Porque ela tava, tipo, uma espinha normal. E de um dia pro outro, essa espinha já virou uma inflamação, assim, catastrófica. Fui trabalhar na segunda-feira, aí eu peguei e ia sair 6h40 da tarde. Nesse dia eu acabei saindo um pouquinho mais cedo, eu falei, gente, eu não tô aguentando, eu vou ter que ir realmente no pronto atendimento. Chegando lá no pronto atendimento, antes, já vai aí a primeira dica, tá? Se você não tiver nenhum documento de identificação para fazer o uso do hospital público aqui em Portugal, o valor que você vai pagar são 80 euros, tá, gente? Então, se você não tiver um PB4, se você não tiver autorização de residência, se você não tiver nada, chegou aqui não tem nada. Isso é muito importante, né? Se você for vir morar aqui em Portugal, você fazer o seu PB4. O PB4 te dá direito a utilizar a saúde pública daqui de Portugal, né, com os mesmos direitos que um português. Então, o hospital público, ele é pago, porém você vai pagar como se fosse um residente. Se você não tiver esse documento, infelizmente você vai ter que pagar 80 euros para você ser atendido, fora toda a medicação ou exames que você for fazer lá dentro, tá? Outra coisa, eu já sabia que iria demorar, porque eu já tinha ido no domingo. Então eu pensei, falei assim, vou em algum hospital privado, tem um aqui próximo, né, ao Rio Lis, vou passar e vou perguntar quanto que seria a consulta. Dependendo do valor, eu vou ficar aqui, né, e vou ser atendida. E, gente, o valor, ele era mais barato do que o público, só que na minha cabeça eu tava tão atordoada naquela hora que eu falei assim, não vou pagar, era 50 euros, né, para eu ser atendida nesse hospital privado, porém, ela falou também, a medicação e exames teriam que ser pagos à parte. E outra coisa, pessoal, aqui os hospitais, eles não ficam 24 horas, mesmo que seja privado, tá? Os privados, eles não ficam 24 horas. O único hospital que é 24 horas aqui em Leiria é o Hospital Público, o Santo André. Então, a recepcionista falou que ela iria ver se ainda teria atendimento, a possibilidade deles me avaliarem, porque já estava no horário de fechamento do hospital. Então, eu falei, quer saber? Falei, tava super mal. Falei assim, não quero. Falei, muito obrigada. Falei, então tá bom, né? Falei que era a minha primeira vez, que eu ia ver qualquer coisa, eu retornava. Fui pro Santo André, né? Outra dica, gente, já anota aí. Outra dica, essa sim é extremamente importante. Antes de você ir em qualquer atendimento hospitalar aqui em Leiria, né? Seja ele Leiria ou em outra cidade, vou deixar o número aqui na tela, já marca esse número. É o Número Nacional de Saúde, é o SNS. É como se fosse o nosso SUS no Brasil, né? Então você vai fazer uma ligação. Você precisa ter um número de utente, tá? Até um tempo atrás você não precisava ter utente, você conseguia falar com o atendente e depois fornecer a sua documentação. Aí você informava que você tinha o PB4. Agora não dá mais, tá? Eu tentei entrar em contato e ele exige que tenha o número de utente. O número de utente é como se fosse o número da carteirinha do SUS, né? É o número de identificação seu como paciente daqui em Portugal. Então, esse número é obrigatório agora. Você cai na chamada, né, naquelas gravações, e você precisa digitar para dar continuidade ao seu atendimento. Então, você coloca esse número. Então, gente, assim que você chegar, já corre atrás para você conseguir o seu número de utente provisório ou então o seu definitivo. Aí vai depender conforme vai estar o seu processo de documentação aqui em Portugal. Então, você coloca o seu número, né? Digita ali o seu número e cai para um atendente. Esse atendente são pessoas, né? São médicos que vão te dar o primeiro atendimento e te orientar o que você deve fazer ou não, qual a procedência que você vai tomar. Então, eu falei que eu não estava bem, que eu estava mal.
E, gente, aí ele falou assim, ó, então, ok, eu vou te encaminhar pro Santo André, tá? Você tem até 1 hora para fazer meio que esse check-in lá no hospital. E você ligando pro SNS, você fica isento de pagamento. Então, gente, essa é a segunda vez que nós utilizamos o serviço público, né, daqui de Portugal. A primeira vez foi com o Viviano e a segunda a minha. Nas duas vezes nós ligamos antes para o SNS, tá? Para informar o que estava sendo ocorrido, né? Se não for nada grave, eles conseguem te medicar através dessa chamada. Então você recebe um e-mail com a receita, né? Aí se for mais grave, então ele pega e te encaminha pro hospital. Na maioria das vezes eles te encaminham, né, que é para ter o primeiro atendimento pessoal, mas pode ocorrer deles enviarem a receita médica ou o que for através de um e-mail. Então eles me encaminharam lá para o Santo André, né? E daí eu passei antes nesse hospital privado, falei, não compensa, já tinha, né, entrado em contato com a SNS, eu sabia que o meu atendimento lá no hospital iria ser de graça, então eu peguei e fui pro Santo André. Cheguei lá no Santo André 7 horas da noite da segunda-feira, às 19 horas da segunda-feira. E pasmem, gente, eu saí de lá às 8 horas da manhã da terça-feira. Gente, pra quem tá com dor, qualquer meia hora já é muita coisa. Cheguei, entrei lá, sentei na cadeirinha, tava lotado. E nisso ali na triagem, a moça já falou pra mim, senhora, está demorando de 7 a 8 horas o atendimento. Eu falei, meu Deus, falei, jura? Falei, eu vim até ontem aqui e achei que tava cheio. Ela falou assim, hoje tá muito mais cheio do que ontem. Aí eu falei, oh Deus, por que eu não fiquei ontem? Mas aí, né, já tava lá e eu tava com uma dor extremamente, uma dor extrema. Então eu falei, eu vou ter que ficar, não vai ter jeito. Gente, passou. E tipo, não era chamado ninguém e não entrava e não saía, né? Tinha mais ou menos umas 30 pessoas na minha frente quando eu cheguei lá e não chamava. Aí, e se chamava, gente, a pessoa já nem tava lá, a pessoa tinha ido embora. Tinha pessoas que tinham chego 8h30 da manhã da segunda-feira, tinha gente que tava lá ainda e tinha chego meio-dia, isso já era 7 e pouco da noite. Eu falei, eita, vai longe isso daqui, gente. E doía, e latejava. Teve uma hora que eu já não aguentava mais, eu fui atrás de uma enfermeira, né, que eles sempre ficam passando ali no corredor. Eu falei, moça, tá doendo demais, pelo amor de Deus, né? Nem o primeiro atendimento ali eu tive nada, não falei nada. Tipo, já era, sei lá, 11 horas da noite. Eu, moça, pelo amor de Deus, não estou aguentando de dor. Ela veio, falou, pode sentar lá, tudo certinho que eu já vou lá. E, gente, meio que os primeiros atendimentos, né, naquele dia, não sei os outros dias, tá? Tô falando dessa segunda-feira que eu fui em específico no hospital. O atendimento foi ali mesmo na salinha com todo mundo. A enfermeira vinha com o nome no papelzinho, fulana de tal. Aí vinha, às vezes media a pressão, dependendo do que era o caso da pessoa, via se tinha alguma inflamação, via se tinha febre. E o meu, como eu falei que eu estava sentindo muita dor, ela veio e deu pra mim 2 medicamentos. Ela deu 2 comprimidos. Ela falou, toma esse daqui que é pra melhorar a sua dor enquanto o médico não te chama. Eu tomei, e isso já era umas 11 horas da noite, mais ou menos. Gente, eu tomei, deu, sei lá, uma meia hora, uns 40 minutos, eu comecei a suar frio. Aí eu tremia, porque eu já tava eu só almocei, e eu tava com muita dor, né, e tinha muitas horas sem comida no meu estômago. Então eu tomei 2 comprimidos, né, não vou falar aqui, mas eu tomei 2 comprimidos, que era pra dor, e a minha pressão, pumba, caiu. Aí eu falei, gente, já se não bastasse a dor na testa, caiu minha pressão e ainda tava com dor ainda de tanto ficar sentada. Gente, eu já não tinha mais posição. Eu ficava aqui, apoiava aqui, aí virava pra cá, apoiava aqui,
Aí virava pra cá, e virava pra cá, e virava pra cá. Eu falei, gente do céu, eu já não tinha mais posição pra ficar sentada. Aí eu levantava, aí eu dava uma volta, aí eu ia no banheiro, aí eu voltava. E isso é todo mundo, viu, gente? Todo mundo. E assim, qualquer idade. Tinha um senhor, uns senhores, gente, tipo, sei lá, 80 anos, 70 anos, e tudo lá, desde a hora que eu cheguei pro atendimento, e nada. Fui ser chamada, já não tinha quase ninguém lá, né, gente? Já não tinha mais quase ninguém quando foi 7h40 da manhã. Eu fui falar pra eles nesse período, eu falei, moça, eu tô passando mal, falei assim, você me deu o remédio e... Ah, tá bom, senta lá que a gente já vai ver já, você ainda precisa chamar as outras pessoas. E foi isso. Aí eu entrei, falei pro médico, ele, Jaqueline, me chamou, eu já tava assim já, gente. Falei, ô situação, né? Aí fui ser chamada, sentei lá e ele, o que foi? Eu falei, doutor, falei, olha essa testa. Gente, tava uma bola desse tamanho assim, ó. Desse tamanho, inchado aqui. Aqui também, mas só que tava na parte interna. Aqui eu ainda sinto ainda um pouco a bolinha, mas já tá bem menor. Tava interna. Eu já nem consegui encostar. Falei, doutor, pelo amor de Deus, me ajuda. Falei assim, tá doendo demais, tá inflamando. Essa espinha, ela não estoura, né? E ela já tava dura, e ela ainda continua dura ainda. Ela tá dura e tá doendo demais. Aí ele, então tá bom, vou passar um antibiótico pra você, esse medicamento. Aí falou a relação de toda a medicação. Eu falei, ok. Falei, será que tem como o senhor fazer alguma punção, né? Tirar essa inflamação que tá aqui. Tava com muito pulso, gente, tava muito cheio. Eu virava assim de lado, tava um calombo aqui assim. Parecia um chifre do unicórnio. Ele, tá, tem sim. Tá, ok. Aí falou pra enfermeira, a enfermeira me chamou. Gente, o que ela fez? Eu juro pra vocês. Eu falei assim, eu não vou espremer essa espinha porque, né, a gente sabe que não pode espremer espinha, ainda mais inflamada do jeito que tava. Ela, senta aqui na cadeira que eu vou fazer a punção. Eu, glória a Deus, Senhor, obrigada. Ela simplesmente tentou estourar a minha espinha e apertava. Eu, não, pelo amor de Deus, ele tá doendo demais. Eu não tava conseguindo encostar a mão, não conseguia colocar a mão assim em cima. Imagina espremer. Aí ela, mas você precisa deixar eu tirar, você precisa deixar eu apertar. Falei, mas tá doendo demais, né? Aí ela foi, fez uma cara e pegou tipo um bisturizinho e cortou aqui, fez um cortezinho na testa. E continuou apertando, né, gente? Obviamente, apertar, iria ter que apertar? Sim, mas a partir do momento em que ela tivesse feito o cortezinho. Ela tentou apertar enquanto ainda estava fechado o buraco e ele não tava querendo estourar, porque tava duro aquela parte. Aí doeu, só sei que eu falei, meu Deus, eu quero ir embora daqui, né? Ele me deu toda a medicação e eu fui embora. E esse foi o meu atendimento. Eu fiquei, sei lá, 10 minutos pra ele olhar, 5 minutos ele me olhou, passou a medicação e 5 minutos assim, ela na cadeira e ela espremeu lá minha testa, que não saiu quase nada, gente, não saiu, ela só fez um furinho e não saiu nada, continuou com a testa, ainda piorou o tamanho, né, porque você mexe no local ali onde tá inflamado, então assim, só ficou pior, tava doendo mais ainda. Vim embora, né, passei ali na recepção só pra confirmar. Outra dica que eu dou pra vocês, gente, confirma se tá tudo certo a questão de pagamento, tá? Pode ser que, você foi embora, não viu que tinha que pagar alguma coisa. Eles mandam essa cobrança na sua casa, tá? Eles mandam a cobrança na sua residência. Mas eu sempre gosto de sair e conferir antes se tá tudo certo. Então eu saí, conferi, falei, tá tudo certinho, vim pela SNS, né? Você tem que falar que você veio pela SNS no primeiro atendimento. Eles te enviam um SMS com algumas informações. Então você mostra o celular para ela, às vezes ela pede, às vezes não, né? Porque é tudo interligado o sistema. E ela me pediu para mostrar o celular, eu mostrei. Então ela falou, não, tá tudo certo, você veio pela SNS e fica isento de pagamento. Aí ele me passou toda a medicação. E, gente, dá muita diferença você ter o Tente e você não ter o Tente aqui em Portugal.
tá? Eu vou falar pra vocês a questão de valores que eu paguei na minha medicação. Ele me passou 3 medicamentos e eu vou falar quanto que eu paguei. Então, eu já estou aqui com a minha colinha. Gente, ele me passou 3 medicamentos. Um foi o antibiótico com 24 comprimidos. Eu paguei 5 e pouquinho, 5 euros e pouquinho, tá? Eu não tô aqui com papelzinho da farmácia, porque com certeza a Viviane jogou fora o meu papel, né? Eu falei que eu ia gravar, mas deve ter ido pro lixo. Então, mas eu lembro que o antibiótico foi 5 euros e pouquinho, tá? São 8 dias de tratamento. Depois ele me passou um anti-inflamatório, foi mais caro do que o antibiótico. Eu paguei 6 euros e pouquinho, 1 euro a mais, tá? E depois ele me passou, gente, como se fosse a dipirona do Brasil. Aqui em Portugal não existe dipirona, tá, gente? A fórmula ela é proibida. Essa substância ela é proibida aqui em Portugal. Então, eles têm o metamizol, que é como se fosse a dipirona, mas ele tem a mesma, é a dipirona de Portugal, tá? É o metamizol, que é para dor e febre. E esse eu paguei 2 euros e pouquinho, tá? Vem com 20 comprimidos. Aqui em Portugal, gente, é bem legal, porque a maioria dos medicamentos, a quantidade mínima que vem nos blister, né, na caixa, é de 20 comprimidos, tá? A não ser que seja um medicamento específico que você precise tomar um comprimido só, e vem um. Mas assim, não tem, igual no Brasil, dipirona com 4 comprimidos, dipirona com 6, dipirona com 8, 12, não, aqui a maioria dos medicamentos, a caixinha vem com 20, tá? Não tem com menos. Então, esses medicamentos todos são com 20 e a única diferença é que o antibiótico vem com 24, que é para o tratamento completo. Então, esses 3 medicamentos que eu fiz, que eu precisei comprar, deu um total de 15 euros e alguma coisinha, em uns quebradinhos, em 3 medicamentos, né? Se eu não tivesse o número de utente, esse valor iria ser um pouco maior, tá? Pode ser que eu iria pagar aí na faixa de 25 euros, mais ou menos. Então, tem essa diferença de você ter utente ou você não ter. Essa foi a minha experiência, não foi nada agradável, tá, gente? Do Viviano também, quando ele foi, também não foi nada legal. Aqui o hospital, ele tem muitos pacientes para pouco médico, só tinha um médico de atendimento naquele dia, tá? Então, é muito, muito, muito escasso mesmo essa questão de atendimento, pela questão de que são muitos pacientes daqui de Leiria, fora que vem as ambulâncias, né, dos outros distritos, né, das outras cidades. Então, vem tudo para cá. Então, fica abarrotado o hospital e só tinha um médico. Então, por isso que demora, né? Tenho conhecidos que foram lá e ficaram 16 horas no hospital. Eu fiquei 13, a pessoa ficou 16. Viviano, da outra vez que ele foi, ele ficou 8 ou 9 horas, uma coisa assim, não lembro. Então, demora muito essa questão de atendimento, tá, gente? Então, é mais para vocês ficarem cientes, saber que, obviamente, tem um atendimento, vocês vão ser atendidos, né? Se for algo de extrema urgência, vocês vão ser atendidos primeiro, né? Mas ficarem cientes que vai existir essa demora no atendimento aqui em Portugal. Não é falando mal, né? Ele me atendeu do jeito que tinha que ser atendido, também não tinha muita coisa para fazer, era uma inflamação aqui na testa. Mas me passou toda a medicação, tomei tudo certinho, graças a Deus, em uma semana já tá bem melhor. Ainda tá bem inchado aqui, né, essa partinha, mas eu vou deixar aqui a foto para vocês verem que tava bem pior, né? Então ele fez todo o procedimento, porém, né, o brasileiro ele é acostumado a aquele atendimento de tipo pegar você, humanizar toda aquela coisa e o médico se colocar no lugar do paciente e vem cá e não sei o que. Não, aqueles são práticos, é tratar e papum, entendeu? É muita gente, então ele só olhou, viu, medicou e já me liberou. Então a gente fica, eu sou muito ansiosa, preocupada, então eu falei, gente, será que tá certo isso? Aí eu fui e acabei pagando uma outra consulta.
não precisaria ter pago, né? Daria continuidade com o que ele tinha me orientado, mas eu fiz questão porque eu estava com medo, porque estava aumentando mais ainda a inflamação do dia que eu tinha ido. Então eu falei, não, preciso de uma segunda opinião, não vou voltar lá no hospital para ficar mais 12, 15 horas, sei lá. Então eu paguei uma consulta privada para a médica me olhar e ela falou que estava tudo certo, que tinha que dar continuidade ao tratamento, tá bem? E se você ainda não me segue, gente, lá no Instagram, vou pedir para você, vou deixar aqui embaixo, né, o meu arroba, para você me seguir. Lá eu converso com vocês diariamente, então é muito mais fácil, muito mais rápido o nosso diálogo. Vocês ficam sabendo com mais rapidez de tudo que está acontecendo, né? As informações são assim em tempo reais. Então lá eu contei o que estava acontecendo, vocês já sabiam de tudo, né? Então eu sou muito grata também a todos os meus seguidores de lá que se preocupou, que mandou mensagem, que estava preocupado comigo, né? Muito grata de ter vocês comigo, né? Vocês são uma família para mim aqui em Portugal. Então eu sou muito grata. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero ter ajudado, né, com essas informações dessa questão de pagamento, né, de como você pode utilizar o serviço público da melhor maneira aqui em Portugal. Tá bem? Já clica aqui embaixo se você gostou desse conteúdo, já ative o sininho para receber todas as notificações, não perder nenhum dos nossos vídeos. Já deixa sua curtida para o YouTube saber que esse vídeo é relevante e poder compartilhar com mais pessoas. E compartilha você também, compartilha com quem você sabe que pretende vir aqui para Portugal e que está se planejando, tá ok? Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!